Hoje eu vou ler um conto de Voltaire. Voltaire escreveu vários contos entre 1747 e 1767. É, é muito interessante a maneira como ele analisa o comportamento humano, e a filosofia da época. Neste conto ele usa dois gigantes que são de planetas diferentes. Um é de Saturno, o outro é de uma estrela que gira em torno de Sírio. E devido à proporção desses planetas, eles são extremamente grandes. E nessa ida deles, nessa viagem deles aos planetas, eles chegam à Terra. E, e aqui na Terra, de começo eles acham que não existe nada, depois acham que existem apenas átomos, depois percebem que esses átomos se comunicam, se reproduzem e eles se interessam pelo que acontece aqui no planeta Terra. É, é interessante esse conto porque ele permanece atual, tendo em vista as guerras que acontecem na América Central, as guerras na África, Ucrânia, Rússia, Israel, é, todas essas loucuras que acontecem, essas pessoas brigando por pedaços de terra e por poder. Então eu vou começar a ler. Ó átomos inteligentes, em que o Ser Eterno se deleitou em manifestar seu engenho e poder. Devem, sem dúvida, gozar das maiores alegrias sobre o planeta, pois possuindo tão pouca matéria e parecendo puro espírito, devem passar a vida a amar e a pensar, que é o que constitui a verdadeira existência dos espíritos, a verdadeira felicidade, que não vi em parte alguma, com certeza que existe. Ao ouvir essas palavras, todos os sábios menearam a cabeça, e um deles, mais sincero que os outros, confessou de boa fé que, exceção feita a um pequeno número de habitantes, muito pouco considerados, o resto não passa de uma assembleia de loucos, maus e infelizes. Nós possuímos mais matéria do que precisamos, disse ele, para causar muito mal, se o mal provém da matéria. E possuímos espírito em excesso, se o mal provém do espírito. Não sabem, por exemplo, que no momento em que lhes falo, existem 100.000 loucos da nossa espécie cobertos de chapéus, que matam 100.000 outros animais cobertos de um turbante, ou que são massacrados por estes, e que quase por toda a terra é assim que se faz desde tempos imemoriais? O siriano estremeceu e indagou qual poderia ser a causa dessas terríveis pendências entre tão mesquinhos animais. Trata-se, respondeu o sábio, de uma porção de lama do tamanho do seu calcanhar. Não que alguns desses milhões de homens que se exterminam pretendam um palmo que seja dessa lama. Trata-se somente de saber se pertencerá a certo homem a que denominam sultão ou a outro homem a que chamam de César. Não sei porquê. Nenhum dos dois viu e nunca verá o pedacinho de terra em questão. E quase nenhum desses animais que mutuamente se degolam já viu algum dia o animal pelo qual se degolam. Infelizes! Exclamou o siriano indignado. Pode-se por acaso imaginar mais furiosa loucura? Estou até com vontade de dar 3 passos e esmagar esse formigueiro de ridículos assassinos. Não se dê a esse incômodo. Eles já trabalham o suficiente para sua própria desgraça. Fique sabendo que depois de 10 anos já não restará nem a 100ª parte desses miseráveis. E mesmo que não tivessem usado a espada, a fome, a fadiga ou a intemperança, os levam quase a todos. Aliás, não é a estes que é preciso punir, mas sim a esses bárbaros sedentários, que do fundo dos seus gabinetes ordenam durante a digestão o massacre de 1 milhão de homens e em seguida agradecem solenemente a Deus. O viajante sentia pena da pequena raça humana,
na qual estava descobrindo tão assombrosos contrastes. Já que pertence ao diminuto número de sábios, disse-lhes ele, e aparentemente não matam ninguém por dinheiro, digam-me, em que se ocupam então? Dissecamos moscas, respondeu o sábio, medimos linhas, juntamos números, concordamos a respeito de 2 ou 3 pontos que entendemos e discutimos sobre 2 ou 3 mil que não entendemos. Já que sabem tão bem o que se encontra fora de vocês, com certeza sabem ainda melhor o que possuem por dentro. Digam-me, o que é a sua alma e como constroem as suas ideias? Aqui eles vão falar de acordo com o pensamento de alguns filósofos. Então, o cartesiano tomou a palavra e disse: a alma é um espírito puro, que recebeu no ventre da mãe todas as ideias metafísicas, e que ao sair de lá é obrigado a ir para a escola e aprender de novo tudo o que tão bem sabia e que não sabe mais. Então não valia a pena, retrucou o ser de 8 léguas, que a sua alma fosse tão sábia no ventre de sua mãe, para ser tão ignorante quando tivesse barba no queixo? Mas quem entende por espírito? Bela pergunta, exclamou o raciocinador. Não tenho a mínima ideia disso. Dizem que não é matéria. Mas pelo menos sabe o que é a matéria? Perfeitamente, respondeu o sábio. Por exemplo, esta pedra é cinzenta e possui determinada forma. Tem as suas 3 dimensões, é pesada, é divisível. Pois bem, disse o siriano, e essa coisa que lhe parece divisível, pesada e cinzenta, saberá dizer-me exatamente o que é? Você lhe vê alguns atributos, mas o fundo da coisa, por acaso o conhece? Não, respondeu o outro. Então não sabe o que é a matéria. Em seguida, o Sr. Micrômegas, dirigindo a palavra a outro sábio, a quem equilibrava sobre o polegar, perguntou-lhe o que era sua alma e o que fazia. Absolutamente nada, respondeu o filósofo malebranchista. É Deus que faz tudo por mim. Eu vejo tudo em Deus, faço tudo em Deus, é Ele quem faz tudo, sem que eu me preocupe. É o mesmo que se você não existisse, tornou o sábio de Sírio. E você, meu amigo, disse a um leibniziano que ali se encontrava, o que vem a ser a sua alma? Ela é, respondeu o leibniziano, um ponteiro que indica as horas, enquanto o meu corpo toca o carrilhão. Ou, se quiser, é ela quem toca o carrilhão, enquanto o meu corpo marca a hora. Ou então é a minha alma o espelho do universo e o meu corpo a moldura do espelho. Isso é bem claro. O minúsculo partidário de Locke estava ali perto e, quando afinal lhe dirigiram a palavra, respondeu: eu não sei como é que penso, mas sei que nunca pude pensar sem a ajuda dos meus sentidos. Não duvido que existam substâncias imateriais e inteligentes, mas também não nego que Deus possa transmitir pensamento à matéria. Venero o poder eterno, não me cabe limitá-lo. Nada afirmo, contento-me em acreditar que existem mais coisas possíveis do que julgamos. O ser de Sírio sorriu, não considerou aquele o menos sábio, e o anão de Saturno teria abraçado o seguidor de Locke se não o impedisse a enorme desproporção entre os dois. Porém, por desgraça, havia ali um animal microscópico de capuz que cortou a palavra a todos os animais microscópicos filosofantes, declarou que sabia o segredo de tudo, o qual se encontrava na Suma de São Tomás. Aqui é uma referência a São Tomás de Aquino, um dos pais capadócios da igreja. Mediu de alto a baixo os 2 habitantes celestes, afirmou-lhes que as suas pessoas, seus mundos, sóis e estrelas, tudo fora criado unicamente em função do homem. Ao ouvir isso, os nossos 2 viajantes caíram um nos braços do outro, sufocados pelo riso, irreprimível que, de acordo com Homero, é próprio dos deuses. Seus ombros e ventres agitavam-se,
e devido a essa convulsão, o navio que Micrômegas trazia na unha caiu no bolso da calça do Saturniano. Os dois o procuraram por muito tempo, finalmente o encontraram e rearranjaram tudo convenientemente. O siriano retomou os pequenos insetos, falou-lhes de novo com muita bondade, embora no íntimo se sentisse um tanto irritado de ver que os infinitamente pequenos possuíam um orgulho quase infinitamente grande. Prometeu-lhes que escreveria um belo livro de filosofia, com letras bem miúdas para uso deles, e que nesse livro veriam o fim de todas as coisas. De fato, entregou-lhes esse volume, que foi levado para a Academia de Ciências de Paris. Porém, quando o secretário o abriu, viu apenas um livro em branco. Ah, bem que eu desconfiava, declarou ele.